Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de 1 a 15. A parte do estudo do Apocalipse nessa noite fala sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição e o milênio. Apocalipse, capítulo de número 20. É o antepenúltimo capítulo da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Então ouvi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá,
Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre eles nomes inscritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As portas, suas portas, nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição,
Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, quando eu leio esse relato da cidade celestial, Nova Jerusalém, eu fico extasiado, creio que você também fica. A gente se imagina, naquele dia, vendo uma cidade com um resplendor desse. É algo tremendo. Você já passou em frente de uma joalheria? Viu o brilho? O simples brilho daquelas joias diante de uma vitrine? Já, né? As mulheres falam que é de encher os olhos. O brilho das joias numa joalheria, numa vitrine de joalheria, e enche mesmo os olhos de qualquer um. Mas eu imagino essa vitrine sendo uma cidade inteira, assim, com esse resplendor na sua frente. Que coisa linda! Não tem outra palavra para descrever o céu a não ser como um lindo sonho. Um lindo sonho que não dá mais vontade de acordar, porque você está num lugar assim que não tem palavras para expressar. Eu creio que por mais que Deus quisesse mostrar ao homem as belezas, maravilhas da cidade santa, da Nova Jerusalém, do mundo que nos aguarda depois disso aqui, não sabemos se ao morrermos ou se quando Cristo voltar. Mas as belezas, as maravilhas que nos aguardam são tantas que eu digo para você, meu irmão, vale a pena carregar a sua cruz, vale a pena você nesta vida aqui não negar Jesus, porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mas se o negarmos, Ele nos negará. Essa semana, infelizmente, vocês devem ter visto aí pela internet, um pastor, um desses países muçulmanos, se converteu ao cristianismo. Tentaram obrigar a ele a negar a fé, mas ele não negou. Ele não negou a Jesus, ele foi até o fim. E o destino que o aguardava era a forca. Ele é um dos mártires desse século que nós estamos vivendo. Alguém que entregou a própria vida, preferiu a morte do que negar a Jesus. E nós estaríamos dispostos a isso? Alguém uma certa vez disse: de duas hipóteses, uma. Se o cristianismo não fosse verdadeiro, quem teria coragem de entregar a sua vida por essa causa? Um dos fatos que faz com que as pessoas, desde o início do cristianismo, creiam no cristianismo, é o fato de que desde o início do cristianismo, mártires, pessoas, têm entregado a própria vida por essa causa.
começando pelos 12 seguidores de Cristo. Todos eles entregaram a vida por essa causa. Depois veio a era dos pais da igreja, os primeiros líderes depois da morte dos discípulos. Todos eles entregaram a vida por essa causa. Vieram depois os 400 anos de perseguição ao cristianismo. Milhares e milhares de cristãos entregaram a sua vida por essa causa. E a carta escrita aos Hebreus, ela narra um pouquinho do que é ser um mártir pela causa de Cristo. É interessante quando nós lemos essa epístola, capítulo de número 11, diz assim, Hebreus 11, 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Traduzindo em miúdos, esses homens que aqui a Bíblia fala, que foram torturados, perseguidos, cerrados ao meio, sabe o que é isso? Uma pessoa ser cortada pelo meio, mortos ao fio da espada. E aí nós poderíamos acrescentar: queimados na fogueira, enforcados, mortos nas câmaras de gás, arrastados pelas ruas até desfazerem-se em pedaços. A Bíblia fala a respeito desses homens, homens dos quais o mundo não era digno. Sabe o que é isso? O mundo ser tão mau, o mundo ser tão podre, o mundo ser tão corrompido, tão pecaminoso, que não era digno de ter essas pessoas nele. E Deus quis então levar essas pessoas para a cidade celestial. Mas aqui o texto final desse capítulo diz que sem nós eles ainda não estão gozando, usufruindo de todos os privilégios, da totalidade dos privilégios na cidade celestial. Sabe por quê? Eu costumo dizer que os que morreram em Cristo, eles estão hoje aguardando no hall de entrada das mansões celestiais, porque é uma mesa. Tudo isso a gente sabe que o livro do Apocalipse é cheio de simbolismo, mas quando se fala que há uma mesa preparada para nós lá, quer dizer que há um banquete de coisas boas, coisas deliciosas, coisas que nos aguardam. Só que sem nós chegarmos lá, eles estão aguardando, esperando
eu costumo dizer, eles estão esperando no hall de entrada das mansões celestiais, esperando o momento de nós nos unirmos a eles, e então gozaremos de todos os privilégios, de todas as regalias, de todas as delícias da eternidade. Meu irmão, minha irmã, vale a pena você perseverar, vale a pena você sofrer, vale a pena, olha, essa perseguição que nós enfrentamos aqui, nem se compara com isso aqui que nós acabamos de ver, nem se compara. Olha, as lutas que nós vivemos aqui, piada, né? Diante disso aqui, nenhum de nós ainda foi cerrado pelo meio, nenhum de nós foi morto à espada, nenhum de nós foi enforcado, morto na fogueira, por causa do nosso testemunho cristão, nenhum de nós. Mas se necessário for, temos que ir até o fim, jamais negarmos a Jesus. E o capítulo 20 deste maravilhoso livro do Apocalipse que nós lemos, por sinal estamos encerrando o estudo dele hoje, o capítulo 20, o apóstolo João viu tronos, assentados sobre esses tronos, colocados em posição de autoridade, ou seja, foi dado o privilégio àqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Ou seja, não negaram a Jesus, tiveram o privilégio de viverem e reinarem com Cristo durante 1000 anos. Queridos, o livro do Apocalipse é considerado dificílimo de entender. Sabe por quê? Ele é cheio de simbolismos, ele é cheio de figuras, e a gente não pode interpretar literalmente os fatos simbólicos desse livro. Exemplo, um homem chamado Charles Taze Russell interpretou literalmente o texto do Apocalipse que diz que o número dos salvos na eternidade será de 144 mil. Você conhece quem é Charles Taze Russell? O fundador da seita chamada Russelitas, ou como eles preferem ser chamados, Testemunhas de Jeová. Você já deve ter recebido na sua porta um desses. Eles andam geralmente em dois, batem na sua porta pelas manhãs, especialmente de sábado e domingo, quando você está dormindo, e eles trazem uma literatura chamada Torre de Vigia e Sentinela. A palavra de Deus, na carta que João escreveu, diz que não é para nós recebermos em casa aqueles que trazem uma doutrina diferente, nem muito menos o saudar na rua. Porque lá no Novo Testamento, a saudação de um judeu para outro envolvia mais do que dizer: olá, tudo bem? E aí, tudo jóia? Envolvia uma longa conversa. Às vezes demorava-se 15 minutos, 10, 15 minutos, numa saudação. Então cumprimentava-se, perguntava da família, perguntava disso, perguntava daquilo, perguntava da vida, entrava em detalhes. Então João sabiamente diz: se alguém vem até vós trazendo uma doutrina diferente, não recebais em casa, não tenhais comunhão com essa pessoa, nem muito menos o saudeis. Porque a doutrina deles é errônea, tiram toda a esperança da salvação. Quando eles interpretam literalmente o número dos salvos como 144 mil apenas, eles estão dizendo que a salvação é para uma classe privilegiada, especial deles, e que os demais não têm esse direito. Os demais vão simplesmente viver no paraíso na terra, e só isso. Eu particularmente até hoje nunca encontrei um russelito que tivesse esperança da salvação. Eu sempre pergunto: se vocês acreditam que são somente 144 mil que vão ser salvos, você faz parte desse grupo? Todos eles dizem: não.
E tem que ser de uma linhagem, uma descendência, de não sei que tribo, de não sei que nação, eu não faço parte. Fala, então, qual é a sua esperança? A minha esperança é viver no paraíso aqui na terra. Eles não acreditam que Deus preparou as delícias, os privilégios do céu, da Nova Jerusalém, para nós, para todo aquele que creia. Para todo aquele que se arrepender, crer em Jesus Cristo, aceitar o plano da salvação que Cristo oferece. Porque eles interpretaram literalmente o número de 144 mil como somente 144 mil pessoas. Mas na verdade, os números no livro do Apocalipse são figurativos, simbolismos. Quando o Apocalipse fala de 144 mil, é um número simbólico dizendo que de cada uma das 12 tribos de Israel haverá representantes salvos, e de toda tribo, língua, povo e nação também, porque 144 mil é exatamente 12 multiplicado por 12 mil. O número das tribos de Israel são 12, multiplicado por 12 mil dá 144 mil. E 12 na Bíblia é símbolo de um número completo, totalidade. 12 foram os discípulos do Senhor Jesus, 12 foram as tribos de Israel, e por aí fora. 12 são o número das horas do relógio, vai de 1 a 12. 12 significa uma totalidade. Então, quando fala que o céu, ele viu ali 144 mil salvos, é uma totalidade de todas as tribos de Israel e de todas as nações, tribos, povos e línguas. Ora, se o livro do Apocalipse é para ser entendido através de simbolismos, hoje, eu estudando nessa tarde sobre o tema milênio, comecei a pensar. Eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer, olha, a interpretação correta do milênio é essa, como nós costumamos ensinar. O próximo evento que nós estamos esperando é o arrebatamento. A igreja sobe, é um evento que se dará a manifestação invisível de Cristo. A igreja sobe, passa 7 anos no céu, 7 anos na terra haverá grande tribulação. Depois dos 7 anos, Jesus Cristo volta, implanta o seu reino milenar aqui na terra, serão 1000 anos de paz. Satanás estará preso, como diz aqui o capítulo 20 do livro do Apocalipse, e depois é solto. No final acontece uma rebelião novamente dos homens contra Deus. Finalmente, os que morreram sem Cristo são ressuscitados para serem julgados e receberem a sua sentença. Jesus finalmente destrói essa terra e cria novos céus e nova terra onde habita a justiça. Esta, queridos, é a maneira de interpretar daqueles que são chamados dispensacionalistas ou pré-milenistas, ou seja, que acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação e antes do milênio. Mas nós temos que ser honestos. Quem ensina a palavra tem que ser honesto, a ponto de dizer, esta não é a única interpretação para essa doutrina do milênio. Existem outras interpretações, cabe a nós, só que todas elas têm base bíblica, todas elas têm respaldo bíblico. Isso que eu acho interessante. Sabe qual a outra interpretação? É dos pós-milenistas. Há um grupo que estuda a Bíblia que acredita que nós já estamos no milênio, que Cristo já está reinando. Realmente, quando Jesus Cristo veio à terra, ele inaugurou o seu reinado. Ele não chegou e disse, é chegado o reino dos céus? A mim me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra.
e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estabelecerei a minha igreja na terra, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, os que acreditam que nós já estamos no milênio, eles veem o reino de Cristo como invisível e espiritual. É um reino que cresce, como Cristo falou sobre a parábola do grão de mostarda. Cresce assim, olha, de uma forma pouco a pouco, como fermento, vai levedando, enchendo a terra, até que a glória do Senhor seja vista por toda a terra. E ao mesmo tempo que o reinado de Cristo se expande na terra, as forças do mal também crescem na sua forma de atuar. Mas até chegar o momento, como diz a palavra, em que Cristo vai pisar sobre a cabeça de todos os seus inimigos. Seus inimigos serão colocados como estrado para os seus pés, até que ele vença o último inimigo. O último inimigo a ser vencido é a morte, porque a morte ainda impera no nosso meio. Apesar de Cristo já ter vencido, derrotado o diabo, Satanás, a morte na cruz, mas ela ainda age no nosso meio. Então, queridos, como interpretar a Bíblia, o Apocalipse, diante de todo esse leque de possibilidades? Que existe o milênio, existe. Será ele um reinado de Cristo, sentado lá no templo de Jerusalém, reinando sobre a terra? Ou será esse reinado invisível que já acontece? A Bíblia dá respaldo para todas essas interpretações. Agora eu criei um nó na cabeça de vocês, meu nome, né? Porque talvez muitos de vocês só tinham ouvido até hoje essa interpretação, que é dos dispensacionalistas, que dividem o mundo, o tempo, as épocas, as eras em partes. Então os dispensacionalistas acreditam que nós estamos na época da graça, na dispensação da graça. Depois da dispensação da graça vem a dispensação da grande tribulação, 7 anos, depois vem a dispensação do milênio, mais 1000 anos, e depois vem novos céus e nova terra. Acontece o arrebatamento, 7 anos de grande tribulação, depois o milênio. Essa é a visão da maioria das igrejas, da maioria dos teólogos, de alguns dos teólogos e de alguns dos que estudam o livro do Apocalipse. Mas existe essa outra interpretação, que nós já estamos no milênio. Talvez isso seja novo para alguns, né? Ninguém jamais pensou nessa possibilidade de nós já estarmos no milênio. Mas a fé, queridos, é para a gente pensar. Crer é também pensar. Então vocês estão tendo o privilégio nessa noite, não simplesmente receber o estudo do Apocalipse, mas receber uma verdadeira aula teológica, porque isso só aprende em seminário. Mas como eu sei que vocês são maduros o suficiente e crescidos na fé, e devem estar preparados também para todas as perguntas que lhes fizerem, é bom a gente colocar tudo isso para vocês, e cabe a nós pensarmos. Que tal a partir de hoje começarmos a ler mais o Apocalipse, os textos de Isaías, Obadias, Miqueias, Zacarias no Antigo Testamento, os profetas menores que falam sobre os eventos finais, que falam também sobre o milênio. Porque, gente, é tão interessante. E eu lendo, estudando, falei, rapaz, isso tem base bíblica, e a gente se empolga. Só de pensar que há essa possibilidade de nós estarmos vivendo o milênio, ou seja, o reinado espiritual de Cristo na terra. Para alguns de cara pode parecer uma heresia. Onde? Como pode? Se estamos no milênio, cadê a paz? Cadê? A Bíblia não fala que Satanás é o príncipe desse mundo, que ele governa sobre esse mundo? Verdade, porque Jesus falou, meu reino não é desse mundo.
Mas o reinado de Cristo pertence a outra dimensão. É um reinado espiritual. Pode até reinar sobre essa terra, mas o verdadeiro reino dele não é desse mundo. E se nós seguirmos exatamente esse pensamento dos pós-milenistas, ou seja, daqueles que creem que Cristo vem para derrotar finalmente todos os seus inimigos depois do milênio, se nós crermos assim, o que acontece? Nós cremos que este mundo, da forma como está, caminha daqui só para pior, só para destruição total. E faz sentido. Por quê? Já pensou? O mundo do jeito que está, o aquecimento solar cada dia mais, a destruição da vegetação, a destruição dos alimentos, tudo se acabando. Não faz sentido que tudo isso está caminhando para a destruição final, e depois Cristo vem num mundo que está totalmente desolado, instaura então derrota os seus inimigos, acaba de destruir tudo, queima-se tudo, e aí estabelece novos céus, nova terra. Agora, da forma como os pós-milenistas, da forma como nós, como aqueles que acreditam no pré-milenismo e no dispensacionalismo creem, o que vai acontecer? O mundo está caminhando assim, cada vez para a destruição, cada vez as coisas se corrompendo. Só que Cristo vem depois da grande tribulação, arruma tudo, deixa tudo bonitinho, e depois no final dos 1000 anos destrói tudo de novo. Então, queridos, fica para nós pensarmos, porque eu também não tenho uma resposta para isso. E nenhum teólogo, nenhum expert na Bíblia, nenhum dos mais estudiosos tem essa resposta. Porque, como eu falei, para todas as teorias do Apocalipse, existe respaldo bíblico, existe base bíblica. Para ambas as linhas de pensamento. Eu falei só de duas, mas tem ainda outras linhas de pensamento, mas essas duas são as principais. Mas o mais importante de tudo é sabermos que em meio a tudo isso que João viu, existe um reino de Cristo na terra. Isso quer dizer o quê? Que esse mundo não é uma bolha de água jogada no espaço, perdida no nada, sem destino e sem rumo, que Deus abandonou ao léu. Não é. É um mundo criado por Deus, que está sob o controle de Deus, que nada foge ao seu controle, e que Ele vai fazer com que todas as coisas que Ele planejou a respeito desse mundo se cumpram, literalmente, até o fim. A segunda verdade: nós estamos dentro desse plano de Deus. E o que vai acontecer? Se vai ser assim, de outra forma, nesse período de tempo, depois, se um evento vai acontecer antes do outro, se o outro vai acontecer depois, não importa. O importante, sabe o que é? Eu e você já temos a salvação garantida. Eu e você já temos o nosso nome escrito no livro da vida que está nos céus. Eu e você não estamos nem aí se o milênio está acontecendo ou se vai acontecer, porque nós já reinamos com Cristo. O reino de Cristo já está no nosso coração, o reino de Cristo já está no nosso meio. Porque não é assim que Jesus falou com os discípulos: o reino de Cristo está entre vós. Pouco importa para mim se eu vou reinar com Cristo num trono aqui na terra, ou se vou reinar no céu. O importante é que eu já estou reinando com Ele. O importante é que eu já faço parte desse reino. O reino de Cristo, o reino de Deus está no meio de nós, entre nós. E essa certeza, essa convicção, ninguém tira de nós. Outra verdade, terceira verdade, é que nós
ainda que nós não sabemos como colocar cronologicamente cada fato do livro do Apocalipse, a verdade é que as delícias dos céus, as delícias da Nova Jerusalém, dos novos céus e da nova terra, já nos estão asseguradas por direito. Não importa que época vão acontecer ou como vão acontecer, a verdade é que se hoje morremos, já vamos experimentar tudo isso aqui. Pode ser alguma coisa figurada, sim, mas que vai ser uma coisa deliciosa, gostosa, prazerosa, e que não terá mais fim, porque diz que tudo que é bom acaba, termina logo, mas as delícias do céu vão durar para sempre, eternamente. Eu costumo dizer, e essa é a melhor explicação, é a melhor comparação que eu vejo para as delícias do céu, como um lindo, delicioso, gostoso sonho, só que não acaba. Você sonha o resto da eternidade e não acaba. Tá bom, por que mais? Tá bom, né? Morreu, ou Cristo voltou hoje, já começa a viver esse lindo, eterno sonho. Eu nem quero saber como que é do lado de lá da morte, eu só tenho certeza que é algo muito bom, e que vale a pena nós servirmos, vale a pena nós vivermos com Cristo, vale a pena nós sofrermos com Cristo, vale a pena até ser martirizado por Cristo. Agora o resto é resto. Como vai ser ou como não vai ser, nós não sabemos. O importante é que Deus sabe, porque o livro do Apocalipse é dificílimo. Nós estamos estudando o Apocalipse há quanto tempo? 3 meses, 4 meses? Terminamos esse estudo. Nós temos certeza de tudo, exatamente como vai ser. Olha que nós estudamos capítulo por capítulo, quase versículo por versículo. Nós temos certeza de tudo como vai ser? Não. E nunca teremos, até que as coisas aconteçam. Mas o importante é saber que essas palavras, como nós vemos aqui, são fiéis, verdadeiras, dignas de toda aceitação. Não importa como vão acontecer, o importante é que vão acontecer. E para terminar, para nós concluirmos aí então com chave de ouro esse estudo do Apocalipse, os versículos 8, 12 até o 20. Eu, João, Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, ou mais do que felizes, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro.
E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente, cedo vem. Certamente, cedo vem, diz Jesus. Certamente. Ele ainda diz, ele enfatiza: certamente eu cedo venho. Certamente venho sem demora. Amém. E nós dizemos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Pai, obrigado por concluirmos esse estudo do Apocalipse e por sabermos, Pai, que essas palavras são fiéis, verdadeiras, dignas de toda aceitação, e por sabermos que o nosso lugar na glória, na eternidade, um lugar de paz, está garantido, e que todas essas delícias nos aguardam, ainda que nós não sabemos de que forma vão acontecer, o tempo, o espaço, mas nós sabemos que vão acontecer. Como vão acontecer, não importa. O importante é saber que nós já temos tudo isso garantido para nós. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Amém. Como o Harrison lembrou as palavras ditas aqui há algum tempo, diante de tudo isso, louco é quem abandona Jesus. Nós não somos loucos para abandonar Jesus, né? Sabendo de tudo isso que está acontecendo e que vai acontecer. Amém? É muito bom. Queridos, nós estamos encerrando e já quero parabenizar as mulheres pelo seu dia, que é todos os dias, na verdade, né? E a mulher é essa joia preciosíssima que Deus criou. E ai de nós, que seria de nós homens se não fossem as mulheres? Para começar, nem teríamos nascido, né? Nós dependemos delas. Se não fosse ela, nós nem estaríamos aqui, não nasceríamos. São do ventre da nossa mãe para nascer, né? E alguém disse sabiamente: as mulheres ainda só não dominaram esse mundo porque estão escolhendo a roupa, a bolsa e o calçado para usar na ocasião. Senão já teriam dominado o mundo. Mas elas estão escolhendo com que roupa, com que cinto e com que bolsa vão usar na ocasião. Piadinha. Não está me gostando. Ainda bem, né? Que elas estão preocupadas com isso, senão elas já teriam dominado o mundo. Ninguém pode, né, duvidar do poder de uma mulher. Como diz o Erasmo Carlos: mulher, na escola que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego a teus pés. Deixando de poesias para lá, vamos então contribuir com os nossos dízimos e nossas ofertas. Vai aprender, velho, que é assim. Homem é a cabeça da mulher, realmente. Mas tem hora que o bicho pega. Vamos lá? Beleza, vamos ver. Tem hora que a última palavra tem que ser o homem mesmo, né? Sim, minha esposa, sim, é isso mesmo. Você tem toda a razão. É por isso que a última palavra é sempre do homem, né, Titi? É assim na tua casa também? Tem jeito, né? Mas elas fingem que é diferente. Vamos lá então? Falei, pode falar. Pai do Senhor, irmãos. Irmãos, o pessoal que pegou o CD e o DVD do cantor José Augusto, ficou de acertar até hoje. Qualquer coisa, irmão, não, tu esteja me procurando, conversando direitinho comigo, amém? E a gente pode ver a gente faz, tá bom? Obrigado, queridos. A paz do Senhor, amém? Amém. Eu ofereço esse louvor para todas as mulheres e as... Opa! Onde que era mesmo? Quero me lembrar de você como alguém que sempre ouço sonhar e acreditar nos sonhos de Deus.
Amém.